O trecho da reforma trabalhista que passou a obrigar mulheres e lactantes a apresentarem atestado médico, indicando que não podem trabalhar em locais insalubres, foi defendido pela Confederação Nacional de Saúde. Temos no nosso dia a dia o convívio direto com questões que envolvem a insalubridade dentro dos setores hospitalares e pelo fato de que a nossa força de trabalho hoje representa 74,5% de mulheres como prestadoras de serviço dentro da saúde. Já para a Central Única dos Trabalhadores, a mudança coloca os riscos de trabalhar nesses locais nas mãos das trabalhadoras. No momento em que a mulher passa por uma situação em que lhe é fragilizada a própria condição de trabalho, pela situação especial de gestante, a lei impõe um diálogo entre empregado e empregador, onde nesse diálogo o empregador entra numa situação fragilizada. O ministro Alexandre de Moraes votou contra a mudança da reforma trabalhista de 2017, ressaltando que a proteção das gestantes e dos bebês são direitos irrenunciáveis. E eu vou mais além, presidente, não só o desconhecimento, a impossibilidade pela distância de centros médicos, a própria negligência, ou mesmo por medo de vir a ser demitida posteriormente, por uma coação de que se chegar com atestado médico, após o período da licença, após o período de estabilidade em virtude da gravidez, poderá ser demitida. Na mesma linha vieram os votos seguintes. O que se está a proteger aqui é um tripé que está protegido pela Constituição: maternidade, o nascituro e a infância. Penso que viola a proteção da maternidade, que é um direito social previsto no artigo 6º. Penso que viola a proteção da criança, sobretudo a proteção da criança que a norma protetiva visa resguardar. Implica inegável retrocesso social, porquanto a revogar anterior norma proibitória do trabalho da empregada gestante e lactante introduzida no sistema normativo trabalhista em 2016. O ministro Marco Aurélio divergiu. Onde o conflito dessa norma com a Constituição Federal? Não é razoável preconizar-se que haja um pronunciamento técnico de profissional da medicina sobre a conveniência do afastamento do ambiente insalubre em grau médio. A decisão do plenário foi por maioria e, portanto, cai da reforma trabalhista a exigência de mulheres e lactantes terem que apresentar atestado médico para se afastarem de trabalhos insalubres. Não se revela possível nem legítimo acolher-se qualquer cláusula legal que, em conflito com o texto de nossa Carta Política, culmine por prejudicar a mulher trabalhadora ou por reduzir-lhe, quando não por suprimir-lhe, conquistas sociais já definitivamente consolidadas. A consultora jurídica da TV Justiça está aqui. Tem outros detalhes da sessão plenária de hoje para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Esse julgamento que a gente acaba de ver a reportagem da Carla foi o único que foi concluído. Teve um outro, né? Mas teve sustentação apenas. Não foi concluído na sessão de hoje, né? E a pauta de amanhã do plenário, o que você destacaria? A pauta de amanhã está simplesmente gigantesca. São aproximadamente 18 processos elencados, mas alguns deles devem ter o julgamento conjunto chamado, inclusive 9 embargos de declaração contra uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal e um recurso extraordinário, todos eles da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Daí dizer que 9 podem ser julgados em conjunto desses 18 que compõem a pauta de julgamentos de amanhã. E do que se tratam esses embargos de declaração? Tenta-se, na verdade, reverter uma decisão do Supremo que teria determinado a impossibilidade de incorporação dos chamados quintos à remuneração de servidores comissionados dentro de um período que o Supremo determinou que a legislação teria extinto a possibilidade da incorporação desses quintos. De 8 de abril de 98, quando então a lei veio e extinguiu a possibilidade desse tipo de gratificação, até a edição de uma medida provisória em setembro de 2001.
O Supremo declarou, então, que não seria mais possível a incorporação e que todos aqueles quintos que haviam sido deferidos nesse período deveriam ser, vamos dizer, invalidados. Mas houve uma modulação dos efeitos da decisão no recurso extraordinário para manter aqueles quintos que foram incorporados de boa fé. E contra essa decisão vieram, então, os primeiros embargos de declaração em que o Supremo determinou a imediata cessação dessa incorporação, porque se tratavam de uma relação jurídica continuada e que, portanto, uma vez declarada inconstitucional, que já não caberia mais por falta de legislação, deveria ser cessada. E contra essa decisão vieram os segundos embargos de declaração, terceiro, quarto, quinto, até o oitavo, todos eles na pauta de julgamentos do plenário de amanhã, quinta-feira. E um outro julgamento conjunto também que pode acontecer são de 4 ações diretas de inconstitucionalidade, e em uma delas, o referendo da medida cautelar que foi deferida pelo relator de todas elas, ministro Ricardo Lewandowski. Em todas elas se discute a inconstitucionalidade de dispositivos na lei de 2016, que estabeleceu o Estatuto Jurídico das Empresas Públicas, das Sociedades de Economia Mista e de suas subsidiárias. O ministro Ricardo Lewandowski deferiu parcialmente a medida cautelar em uma dessas ações, daí virá plenário amanhã para o referendo do plenário para saber se mantém ou não essa decisão, determinando que a venda de ações dessas empresas públicas, das ações da Sociedade de Economia Mista, subsidiárias ou controladas, devem ter prévia autorização legislativa. E o caso de dispensa de licitação para venda é possível desde que não importe a transferência de controle acionário. E existe ainda uma outra medida cautelar em reclamação que fala exatamente dessa medida cautelar também. Então, são vários processos, mas todos eles, uma grande parte de processos interligados pelo mesmo pano de fundo. Então, são 18 processos na pauta, 5 devem tratar sobre um assunto, 9 desses embargos de declaração em cima desse RE do ministro Gilmar Mendes e outros assuntos variados. Então, amanhã a gente te espera aqui, né, Karina? Amanhã a gente tem muita coisa para comentar. Aqui no Direto do Plenário, onde? Sem dúvida, a partir das 14. Até amanhã. Até amanhã.